Hello, hello! Bora papear sobre resenhas de livro, em especial um livro que eu li recentemente, que é o Antifrágil, de Nassim Nicholas Taleb. Nassim Nicholas Taleb é um escritor, matemático, pesquisador que tem diversos livros publicados, como, por exemplo, Cisne Negro, Arriscando a Própria Pele e também Iludidos pelo Acaso, entre outros. E hoje nós vamos conversar sobre Antifrágil, que também é um livro super renomado dele e que eu tinha ali uma certa curiosidade mesmo de ler, porque eu já vi várias pessoas falando, nossa, esse livro é um livro ótimo para desenvolvimento pessoal, para desenvolvimento profissional, para você se tornar mais resiliente. Falei, tá, vou arriscar. Digo logo de cara que ele não é um livro de uma leitura fácil, dá pra perceber, é um calhamaço e é uma escrita um pouco mais densa. O Nicholas Taleb, o Nassim Nicholas Taleb, ele tem uma escrita mais densa, ele tem uma escrita com muitos exemplos, com muitas citações de pesquisa, às vezes até dá uma sensação de ser um pouco redundante a comunicação dele. O livro em si, ele não tem ali uma sequência muito cronológica, pelo menos eu sinto que cada capítulo que ele considera, inclusive cada capítulo, ele fala que é um livro à parte. Por isso que muitas vezes você percebe esse rompimento ali de uma discussão, vamos começar outra discussão nova. Tem essa dinâmica ali no livro. Se você não está acostumado a ler, não é um livro para você começar assim, nossa, quero entrar nesse universo de leitura, vamos começar com Antifrágil. Não é um livro recomendado para isso, mas é um livro recomendado para você que está pesquisando sobre resiliência, sobre desenvolvimento profissional e pessoal. Vale super a pena, sim, você fazer a leitura e tirar suas próprias conclusões. Vamos explicar, afinal, o que raios é Antifrágil. Logo no começo do livro, o Nassim Taleb, ele traz esta imagem aqui. Essa imagem é de um pacote todo embrulhado, escrito frágil. E ele traz a seguinte indagação. Qual seria o antônimo de frágil? Como que você descreveria algo que não é frágil? Qual que é o contrário de frágil? E ele fez uma pesquisa e várias pessoas sempre falavam para ele, o contrário de frágil é resiliência, é mais robusto, mais forte, é inquebrável. E ele discorda muito dessa ideia. Ele acredita que uma pessoa que não é frágil não quer dizer que ela é resiliente, ela precisa alcançar o antifrágil. E o que é este antifrágil? Vamos imaginar qual que é a discussão que ele traz aqui. O frágil, a pessoa passa por um estressor, ela tá ali passando por um desafio, ela se quebra, ela se frustra, ela se decepciona, enfim. É frágil, se quebra totalmente. Uma pessoa resiliente é uma pessoa que passa por aquele desafio e consegue retomar ali a compostura. Ela passa por uma turbulência emocional, enfrenta aquilo e depois ela retorna ali ao seu tamanho original, ela não se quebra. E tem o antifrágil, que ele vai passar por aquele desafio, mas ele se torna melhor. Para explicar melhor sobre isso, o Nassim Taleb ele traz algumas histórias. Eu vou contar duas aqui para você que eu achei super interessante. Primeiro, da cidade de Beirute. Aqui, ó. Segundo a lenda, Beirutus, o nome histórico da cidade de Beirute, foi destruída 7 vezes em seus quase 5.000 anos de história. E por 7 vezes ela ressurgiu. A história parece convincente, pois eu mesma testemunhei o 8º episódio. O centro de Beirute, a parte antiga da cidade, foi completamente destruída pela 8ª vez no fim da infância do Nassim Taleb, por causa da brutal guerra civil. Eu presenciei também sua 8ª reconstrução. Beirute foi, em sua versão mais recente, reconstruída de forma ainda melhor do que a encarnação anterior. E com uma interessante ironia, o terremoto de 551 a.C. havia enterrado a escola romana de direito, que foi descoberta como um bônus histórico durante a reconstrução, com arqueólogos e construtoras trocando insultos públicos. Isso não é a Fênix, mas algo além do robusto. Aqui ele tá, nessa parte do livro, o que ele está fazendo? Ele está diferenciando o que é frágil, o que é robusto e o que é antifrágil.
A cidade de Beirute ele considera antifrágil porque ela foi ali destruída, mas ela se reconstrói e nessa 8ª vez ela se reconstrói de uma forma melhor ainda, porque ela encontra uma parte histórica que estava perdida. Vamos continuar. Ele traz aqui também a mitologia da Hidra. A Hidra da mitologia grega é uma criatura similar a uma serpente que habita o lago de Lerna, perto de Argos, e tem inúmeras cabeças. Cada vez que uma delas é cortada, 2 crescem no lugar. Dessa forma, é do dano que ela gosta. A Hidra representa a antifragilidade. A Hidra é essa ser aí da mitologia e cada vez que ela passa por um estressor, ou seja, se você ataca ela, se você corta a cabeça dela, ela se torna muito mais forte, muito mais antifrágil. E ele traz aí a Hidra como essa definição. Beleza, você compreendeu o porquê que o foco do autor não é que você seja resiliente, e sim antifrágil. Porque ele acredita que quando a gente passa por esses estressores, por esses desafios da vida, a gente precisa buscar sair melhor ainda. A gente precisa aprender algo com aquilo e evoluir. Falando isso, dito isso, eu tenho aqui os 5 principais aprendizados. Eu vou olhar para o meu lado, porque sim, eu tenho uma cola aqui dos principais aprendizados que eu tive com a leitura desse livro. E o aprendizado número 1 que eu tive é sobre abraçar a incerteza. O Nassim Taleb, ele fala que muitas vezes o ser humano busca por previsibilidade. Ele quer ter certeza do que vai acontecer e muitas vezes ele se priva de ousar. Ele se priva de expor as suas ideias em uma reunião, ele se priva de passar por uma viagem, uma experiência diferente, porque ele não tem certeza se aquilo vai dar certo. E com isso, ele perde muitas oportunidades de aprendizado. Então, o primeiro aprendizado, abrace a incerteza. Segundo, busque a antifragilidade em todos os aspectos da vida, tanto na parte profissional como na parte pessoal, dos seus relacionamentos e assim por diante. É sim importante você se colocar em situações, ele chama situações estressoras, mas é em situações desafiadoras, situações, claro, ele diz que esses estressores eles precisam ser de uma certa forma ali saudável, não é você ficar assim todos os dias só passando estresse, só passando desafios, só passando perrengue. Não, ele fala que tem ali um período interessante dessa pessoa ali se desafiar, se permitir a essa antifragilidade para ela evoluir. E aí, esse é o meu segundo aprendizado, de você sim buscar diariamente essa antifragilidade em diversas situações. Tenho certeza que em algum momento aí da sua vida surgiu algum desafio e por medo, às vezes você deixou de arriscar, você deixou de experimentar de vivenciar uma experiência nova. E é pra gente acabar com isso. Segundo o Nassim Taleb, pra gente evoluir, a gente tem que ser ousado, a gente tem que, sim, se colocar nessas posições de desafios que nos fazem ser antifrágeis. Terceiro aprendizado, evite a mediocrização. Aqui para esse argumento, para esse aprendizado, tem uma parte do livro que ele fala sobre como as crianças e os adolescentes hoje em dia acabam sendo privados de muitas experiências por conta que é imprevisível, não sabe se vai se machucar, não sabe, então é melhor deixar quieto, não expor essa criança ao risco, impedir ela de brincar, por exemplo, na rua, enfim. Claro, gente, eu não tô falando aqui de segurança em primeiro lugar, mas ele fala sobre como essa busca pela previsibilidade, pela segurança começa na infância e que isso leva à mediocridade, porque você não se arrisca, você não se coloca ali em situações diferentes, você não ousa, você não vai atrás, inclusive, de coisas imprevisíveis. Você sempre quer estar no controle de tudo e que isso não é saudável. Quarto aprendizado. Aprenda com os seus erros. De nada adianta você passar por esses estressores, por esses desafios, se você não levar nenhum aprendizado em relação a eles. Vou te dar um exemplo. Um tempo atrás, pra mim, gravar um vídeo era um parto. Era um saco. Mas chegou a pandemia, eu era professora, eu tive que ficar aprendendo a comunicar com uma câmera. E olha que interessante, na minha adolescência, eu gostava de gravar vídeos, porque era o meu universo aqui digital, eu me isolava muito na internet, porque eu não gostava de me arriscar, o que os outros vão pensar de mim? Enfim,
Passou um tempo na fase adulta, esqueci tudo isso, vida de blogueira. Chegou a pandemia, tive que aprender a dar aula online. Não gravava nenhum vídeo. Imagina se eu tivesse... Eu não sabia o que as crianças iam pensar, eu não sabia o que os pais iam pensar, eu não sei nem o que você tá pensando ao assistir esse vídeo por aqui. Imagina se eu ficasse tanto presa a algo que não é previsível, não ia me arriscar, não ia me desenvolver. E hoje eu considero sim que foi fundamental eu ter investido, por exemplo, em desenvolver a minha comunicação para falar de uma forma assertiva, tanto no online como no offline. E se eu não tivesse me arriscado, me colocado numa posição ali que eu não tinha como prever o resultado, eu não teria chegado até aqui não, hein? Então é bem interessante a gente aprender com esses nossos erros e se permitir errar, não ter esse crucifixo. Eu errei muito ao longo aqui, ó, das minhas gravações, ainda erro até hoje. Não faço... A gente não busca perfeição, a gente busca todos os dias evoluir. E esse foi um forte aprendizado que eu tive ali. A gente passa por um desafio, errou, beleza, vamos embora pra próxima, vamos aprender alguma coisa nova, vou melhorar ali no dia seguinte. Quinto e último aprendizado. É importante você ser paciente. Ser antifrágil não é algo da noite pro dia, é um processo, é um desenvolvimento contínuo. E vai ter momentos que você vai querer se quebrar, que você vai se sentir quebrado, vai se sentir numa situação frágil, mas não quer dizer que você precisa ficar naquela situação para sempre. Afinal, o nosso cérebro ele tem neuroplasticidade e é super possível você aprender a se tornar antifrágil em diversas situações ali da sua vida. Ai, eu me querendo participar do vídeo. Estes foram os principais aprendizados do livro Antifrágil, e eu sim, super recomendo a leitura pra você que tá aí nesse processo de desenvolvimento pessoal. Agora me fala, esse vídeo gerou valor? Foi interessante pra você? Você curtiu conferir uma resenha? Afinal, eu quero trazer mais vídeos e mais livros de indicações aqui pra você no canal. Bora retomar esse projeto que eu tinha deixado de canto? Bora! Um beijo e até o próximo episódio. Tchau!